Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por estar aqui acompanhando nossos vídeos todos os dias. As matas guardam muitos segredos. Quem já andou por elas sabe do que estou falando. Recentemente, alguns amigos se juntaram para fazer uma caçada. Quando estavam no coração da mata, foram surpreendidos por uma força invisível e poderosa atacando os caçadores. Nos dias atuais, aqueles que vivenciaram os momentos de aflição evitam tocar nesses assuntos com o receio de que um dia possa encontrar com aquela aparição. Vamos conferir essa história a partir de agora. O meu velho pai Joaquim O Quincas de Ranulfo, como é conhecido, ainda mora no nosso sítio, lá no interior de Pernambuco, na zona rural do município chamado Calumbi. Uma cidadezinha bem pequena, menor que muitos condomínios aqui de São Paulo. Acho que deve ter uns 6.000 habitantes. Apesar de não ter estudos e mal saber ler e escrever, o meu pai é um homem sábio, cheio de conhecimentos que foram passados pelo meu avô e que ele usa até hoje em dia. Ele faz remédios caseiros com raízes e cascas de pau das matas, o que o pessoal do Nordeste chama de garrafadas. Tem gente que sai de longe para comprar na mão dele. Por ser ele raizeiro e conhecer muitos segredos das matas, ele sempre respeitou as coisas que a gente não pode enxergar. Mas ele garante que existe. É o que hoje em dia o pessoal chama de sobrenatural. Quando eu era mais moço e morava no sítio, a minha forma de pensar era bem diferente da forma de pensar do meu pai. Eu não acreditava em quase nada. E ainda gostava de sair à noite com meus amigos para caçar nas matas da região. E também pescar no rio Pajeú e farrear na beira do rio. O meu pai não gostava nada das coisas que eu fazia. Ele sempre me dizia que a noite tinha ficado para os bichos e outras criaturas que a gente não conhece. Porém, o período que ele mais guardava e também respeitava era a quaresma. No final da quaresma de 2008, na quarta-feira, por volta das 6 horas da tarde, chegou lá no sítio meus amigos Calango, que era afilhado do meu pai, e Marcos do seu Fulô. Eles pararam a caravana e me chamaram para uma caçada naquela noite e de dentro do carro eles gritaram: "Júnior, vamos lá na mata matar um tatu." Antes mesmo que eu respondesse qualquer coisa, meu pai disse: "Vocês deixem de estripulia, seus moleques. Quem já se viu entrar no mato para caçar numa época dessas? Não era nem para estar comendo carne no dia de hoje, até sexta-feira. Imagina então matar bicho." Calango, que era bem gaiato, cheio das ousadias, pediu a bênção do meu pai e começou a falar. "O que é que tem, meu padim? Todo dia é dia santo, isso é besteira. Eu ando nessas matas todos os dias e nunca vi nada demais. E o bom de sair para caçar no dia de hoje é que ninguém costuma ir e assim os bichos ficam menos ariscos." Os dois entraram em casa e foram direto para a cozinha tomar um café. A minha mãe também pediu para a gente não ir, mas sabe como é gente jovem, acha que tudo é besteira e não acredita em nada. Mesmo contra a vontade do meu pai, peguei a minha espingarda, chamei meus cachorros e fui caçar com eles em uma mata que ficava nos fundos do nosso sítio. Eles deixaram o carro no terreiro e a gente foi andando beirando a cerca do pasto. Depois nos embrenhamos na mata. Depois de andar por quase meia hora, chegamos em um descampado. Paramos para carregar as espingardas. Aproveitamos e soltamos os cachorros para ver se eles corriam e acuavam algum bicho. Diferente que eles sempre faziam, desta vez os meus cachorros ficaram parados. Eu aticei eles, mas quem disse que eles queriam ir? Ficaram, por se dizer, nos nossos pés. Isso nunca havia acontecido, pois pense nos cachorros afamados da região.
e esses eram os meus. Meu amigo Marcos resmungou perguntando o que estava acontecendo com os cachorros, pois eles nunca tinham negado fogo. Eu aticei novamente, mas eles continuaram no mesmo lugar. E o pior foi que começaram a latir à toa. Os latidos eram de medo, não era como quando eles veem uma caça. Naquela noite, a lua estava cheia, iluminava tudo em nossa volta, nem precisava usar lanterna para ver dentro da mata. Então escutamos os barulhos, como se alguém estivesse andando por perto. Dava para ouvir os galhos quebrando e barulhos de pisada sobre as folhas secas. Calango começou a perguntar quem estava lá, mas ninguém respondeu. Depois escutamos uma voz grave, que parecia ser de um homem pedindo para a gente sair dali de dentro da mata e que não era bom desobedecer. Meus dois amigos quiseram sair correndo na mesma hora, pois eles estavam acreditando que se tratava de alguma assombração. Mas eu pensei outra coisa e falei: "Vou sair nada! Isso deve ser algum caçador fazendo medo na gente, querendo ficar sozinho aqui na mata. Pois quem já ouviu falar que coisa do outro mundo conversa igual gente?" Chamamos os cachorros e fomos andando mais para a beira do rio, pois do outro lado tinha umas cutias. Enquanto a gente caminhava, seja lá quem fosse, continuava nos seguindo, e eu falei bem baixinho: "Esse cara está querendo arrumar confusão, está vindo atrás da gente e o negócio vai feder para ele." A gente parou novamente, mas não conseguimos ver ninguém. Os cachorros, que estavam tremendo de medo, começaram a latir baixinho, com os rabos entre as pernas. Então escutamos novamente a voz mandando a gente embora e sair da mata. Quando escutei pela segunda vez, eu falei que a mata não tinha dono e quem era ele para nos dizer o que fazer. Quando eu acabei de falar, começou uma ventania que parecia que as árvores seriam arrancadas pelas raízes. E começou um barulho medonho de pau sendo quebrado. De repente, o vento desceu a poucos metros de onde a gente estava, formando um redemoinho que levantou as folhas. De dentro dele, apareceu como se fosse um menino do tamanho de uns 12 anos de idade, magro e com os olhos avermelhados. Ele tinha um negócio que lembrava um chicote na mão. A minha coragem acabou. Deu uma sensação ruim. E os cachorros dispararam na frente. Começamos a correr atrás deles pela vereda, mas não adiantou, pois aquele redemoinho foi atrás da gente. Quando não estávamos mais aguentando correr, paramos para respirar. Só sentimos as chicotadas pelas costas e pelos braços também. Mas não víamos ninguém, e por isso não tinha nem como nos defender. Por ser mais gordinho, eu fiquei um pouco para trás. Quando chegamos em uma parte da vereda que parece um Y, eu corri para o rio, enquanto os outros dois foram para o outro lado. Como eu conhecia bem aquele lugar, não tive problemas de chegar à minha casa, pois seguindo o rio, saía em uma estradinha que cortava a mata no nosso terreiro e depois saía na vereda certa. A impressão que eu tive foi que aquele menino tinha me deixado em paz e por isso eu fui andando mais devagar, porém ainda com muito medo. Quando voltei para a vereda, escutei a voz do meu amigo Calango me chamando, perguntando onde eu estava. Fiquei aliviado e respondi dizendo que estava subindo pela vereda. Poucos segundos depois, escutei uma risada. Foi então que eu pensei comigo: me ferrei. Caí em uma armadilha, pois quem anda em mato sabe que não pode responder chamado e nem mesmo assobio. Infelizmente eu estava certo, pois o vento começou novamente. Eu comecei a correr, mas quem disse que adiantou? Pouco depois, o redemoinho já estava nos meus calcanhares. Por sorte, desta vez não me bateu, só ficou dando risada e jogando folhas e pedaços de graveto sobre mim. Continuei correndo em meio ao redemoinho. A minha sorte foi que mais à frente avistei uma luz de uma lanterna. Era meu pai e meus amigos me procurando. De repente, a coisa recuou e nos deixou seguir nosso caminho em paz. Voltamos para casa. Meu pai e minha mãe me passou um sermão daqueles em nós três.
Calango e Marcos queriam voltar para a casa deles na cidade. Mas meu pai falou que ele tinha que passar a noite no sítio, para que no outro dia, assim que o sol nascesse, a gente pudesse voltar na mata para desmanchar o mal feito e pedir desculpas. Foi o que aconteceu. No outro dia, bem cedinho, assim que o dia clareou, meu pai chamou a gente e fomos nós 4 para a mata. Lá dentro, meu pai fez umas rezas que só ele entendia. E em um tronco de árvore, deixou uma garrafa de mel e um pedaço de fumo de corda. Meu pai também fez a gente repetir uma reza e pedir desculpas pela nossa insolência. Quando a gente terminou, voltamos para casa. Mas antes de sair, ainda percebemos um vento na copa das árvores. Só que desta vez, bem mais fraco. E também não desceu, ficou lá em cima. Daquele dia em diante, aprendi a respeitar as coisas que eu não vejo. Alguns meses depois, meu irmão mais velho, que já morava em São Paulo, foi visitar nossos pais e acabou me trazendo para trabalhar aqui em São Paulo. Por isso, eu vim embora. Quase todo ano vou visitar os meus pais e meus amigos. Calango não mudou nada, continua magrela e brincalhão. Hoje em dia é ele quem ajuda o meu pai a tocar o sítio e, se Deus quiser, em pouco tempo volto de vez para a minha terra. Ele também deixou de caçar. Acho que foi por causa da assombração. No entanto, ele diz que é por causa do Ibama. Quando apareço, a gente sai para pescar. Só que agora a gente leva mel e deixa na mata antes do riacho. Pois quem garante que aquele menino com voz de homem não pode aparecer de novo? Meu pai acredita que, na verdade, tinham 2 entidades na mata. Uma querendo nos ajudar e a outra querendo nos castigar. Portanto, esse foi o meu relato. Um forte abraço e te encontro aqui no próximo vídeo.